Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Postman e hoje no quinto encontro a gente vai falar sobre scripts automatizadores e monitores de requests. A gente vai utilizar aquela API REST aberta que é do JSON Placeholder Typecode, onde que a gente vai criar uma nova collection para a gente fazer esses testes nessas requests. A gente vai criar os scripts de testes para essas requests que são na linguagem JavaScript e para essa collection a gente vai executar essa collection e criar monitores de scripts também via monitor collection, e também a gente vai criar um ambiente de testes reais e simulando, no caso prototipando um servidor real para a gente fazer essas requests via mock collection, ou que a gente chama de mock server. Antes da gente começar, a gente vai falar sobre workspaces, tá? Que no Postman, cada collection, cada grupo de collections pertence a um workspace. A gente está num workspace aqui chamado Testes Django REST, que eu tinha utilizado para um outro curso, e a gente acabou utilizando ele porque eu entrei por padrão nele, mas a gente pode criar novos workspaces que são estados em que a gente deixa o Postman. Então nós como usuários criamos configurações, collections, conteúdo, instalamos extensões e essas padronizações são salvas no workspace. Então cada workspace que a gente cria é um estado diferente do Postman em si. Ele é um pouco mais geral, um pouco mais panorâmico do que o conteúdo somente do Postman, tá? Bem simples. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre scripts. Quando a gente entra em uma determinada request, vou pegar aqui, por exemplo, o List Posts Authorization, a gente tem essa aba chamada Scripts, que é onde a gente pode executar testes em linguagem JavaScript antes de executar a request ou depois da gente executar a request e receber a HTTP response, tá? A gente vai testar o padrão depois da gente receber a HTTP response do servidor. A gente pode colocar códigos em JavaScript para verificar se o status code está sendo aquele que a gente espera, se a response, tá? HTTP response é em JSON, se é válida, o que mais? A gente pode colocar várias coisas, tá? Se os dados e os seus respectivos valores nesse JSON, XML, enfim, a linguagem que a gente espera da HTTP response estão de acordo com aquilo que a gente espera ter pedido na requisição. São várias situações, se o tipo de dado é daquela forma, tá? A gente vai vendo ao longo desse nosso encontro. Os primeiros dois testes eu vou utilizar aqui o copiar e colar, tá? Que é mais fácil. Vou colocar aqui um F11 simplesmente para a gente poder copiar e colar. Só vou colar aqui os testes, onde que a gente coloca o comentário de código com 2 barras, tá? Respectivamente. E é o seguinte, a gente tem dois testes aqui. O primeiro deles é o pmtest, postman.test. O status code é 200, é a string que vai dar retorno após a gente executar essa request e receber a HTTP response. Se do HTTP response o status code é 200, ele vai dizer que o status code é 200. E se o JSON é válido, tá? Se o content type esperado na HTTP response é em JSON, a gente consegue executar aqui, tá? E aí a gente vai ver que a gente tem resultados de testes e os dois passaram. Se eu trocar para 201, até porque é para isso que são os testes, que é para a gente testar cenários de erro e reexecutá-los, a gente vai verificar que, nesse caso, ele está aceitando também, que é no caso de 200, tá? 200, aliás, 201 eu troquei só a string, tá? A gente tem que trocar aqui também, principalmente ali. E agora sim vamos executar, e um falhou, porque o status code não foi 201, o status code foi 200. Tá? É para isso que servem os testes, para a gente verificar se está recebendo o HTTP response depois do HTTP response, nesse caso, sendo como a gente planejou. Tá? A gente também pode fazer antes da request.
antes da gente clicar, quando a gente clica no send, ele primeiro executa esses scripts de teste. Isso aqui é em modelo Cascade, então ele vai executando de cima a baixo, tá? Não tem como a gente fazer modularizar desse código. Ctrl Alt P, a gente executa o Postman Bot, no qual a gente consegue pedir para a inteligência artificial generativa do Postman para criar esses scripts, caso a gente não tenha muito familiaridade com essa sintaxe. Depois disso, a gente vai dar uma olhadinha na collection, tá? Aqui a gente tem os testes para request. Agora a gente pode vir aqui na collection, duplo clique, e vir nos scripts. Porque antes a gente desenvolveu os testes para request específica. Agora, se eu quero executar para collection, eu acredito que sejam esses mesmos dois testes, só que ele vai executar para todas as requests dessa collection. Tá? Vou salvar e eu posso executar essa collection no run aqui, confirmar um runner aqui. Eu não vou colocar nenhuma questão, eu só simplesmente vou executar. Tá? Aqui alguns testes eu acho que vão passar e outros não, tá? Interessante, isso aqui ficou bom. Porque é o seguinte, a gente tem aqui, ó, vários testes passaram em verde e um aqui deu errado. A gente pode clicar e ver o que aconteceu, tá? Porque a gente tem o teste mock aqui, que é eu fiz uma outra request, que ela na verdade ela tá em branco, tá? A gente vai trabalhar nela em cima ao longo desse encontro, tá? Porque a gente vai fazer o teste. Então, por isso que é interessante, ó, deu erro porque um teste deu erro, os demais foram ok, tá bom? Então, são essas duas maneiras da gente criar testes e scripts automatizados no Postman. A gente pode criar para requests específicas ou para collection que executam todas essas requests, tá? A gente também pode apagar aqui o test mock ou fazer o seguinte: a gente vai executar essa collection, só que a gente vai selecionar, vamos tirar o test mock e o add post, para só deixar essas três, que daí eu acredito que vão passar os testes, e todos passaram. E aqui a gente vai fazer um complemento desses scripts, a gente vai colocar outros testes, que é o seguinte: a gente primeiro, nesse primeiro teste, a gente vai verificar se o corpo, se o body, ele tem a propriedade user ID. Então, o esperado é o response in JSON, que tem a propriedade de chave user ID, e verificar o valor dessa chave. Então, é pares-chave valor, tá? Em JSON. Então, primeiro a gente verifica a propriedade de chave e depois a propriedade de valor, ou seja, se esse valor é igual a 1, ponto equal 1. Vamos salvar, run para executar. Vamos tirar aqui o test mock e o add post. Provavelmente aí você não vai ter essas duas requests, tá? Eu já criei elas previamente para a gente utilizar ao longo desse nosso encontro. E deu alguns erros, tá? Ele passou o status code e o JSON da HTTP Response, mas em alguns casos a gente não tem só o user ID 1, tá? A gente também não tem só o valor do user ID como 1. Então tem alguns testes que passaram, outros não. É para isso que servem esses scripts automatizadores, tá? É para isso que a gente os utiliza. A gente também tem outros testes automatizadores. Eu vou colocar simplesmente eles aqui para a gente dar uma estudada neles, só para a gente dar uma olhadinha na sintaxe deles. Então a gente já falou sobre o status code de response, a gente já falou sobre o content type do body recebido na response, desse body, tá? Desse content type, que no caso em JSON a gente tem pares chaves valor, então a gente verifica pares de chaves e as chaves, os seus respectivos valores, são esses os códigos, tá? Essas sintaxes. Agora o tipo de chave, então se é string, se é numérico, to be a string, tá? Ou integer, ou float, enfim, boolean, tá? E verificar se esses pares de, por exemplo, aqui o ID é 1, então to equal, tá? Igual aqui em cima, só que agora a gente colocou por extenso. Podemos executar, só para a gente fazer uns testes mesmo na prática, eu vou tirar essas duas requests aqui, que são as novas, e executar toda essa collection para a gente fazer aí os testes. E ele passou, tá? Em alguns casos.
A gente tem aqui algumas coisas que passaram, outras não. Você pode aí fazer os ajustes e verificar para que esses testes passam. É para isso que eles servem, tá? Caso contrário, se não houvessem erros, não haveria necessidade da gente criar testes. Agora que eu criei uma nova request, tá? Que é o add post. Depois a gente vai falar sobre essa nova collection. Add post, essa test mock aqui, eu vou até apagar porque a gente vai colocar embaixo, na collection de baixo. O add post é uma request do tipo verbo http post, e também é nessa URL do JSON type code. A gente vai inserir um post, tá? Eu coloquei esses dados aqui no body raw tipo JSON e eu coloquei nos headers o content type do HTTP response é do tipo JSON esperado. E envio, tá? Vou executar aqui com Ctrl Enter e ele vai criar, 201 criou um novo post nessa API. E a gente vai vir aqui no scripts e vamos criar uns scripts para ela, tá? Que agora a gente tem do tipo post. Então aqui a gente pode simplesmente copiar e colar, e aí a gente vai conversando ao longo do nosso encontro, a gente vai verificando aqui a sintaxe do código dos testes. O primeiro aqui, a gente espera que o código de HTTP response seja 201, ou seja, se o status code da HTTP response do nosso outro dispositivo que nos manda essa response pelo protocolo HTTP seja da categoria 200, ou seja, que ele recebe essa request, processa e nos manda o feedback de HTTP response que deu certo. E no caso 201, created, então que ele processou, ele persistiu dados lá naquele dispositivo, ou seja, ele manteve, guardou dados lá e nos mandou o feedback de HTTP a response, tá? Com métodos, aliás, com verbos HTTP REST. Ok, a gente verifica então se o título, tá, é novo post, ou seja, se o title chave tenha como valor nesse JSON do HTTP response novo post, exatamente dessa forma, tá? E verificar se o status, aqui a gente tem uma condição, tá? A gente consegue fazer o seguinte, se o status é 200 ou 201. Então, se o status code é 200 ou 201, a gente consegue fazer essa verificação de OR lógico, tá? Então, a gente consegue colocar os dois aqui. Vou reexecutar isso. E a gente vai ver que a gente tem testes aqui. Então, ó, não é 200, a resposta de JSON é válida, tudo. Post é 1, status code é 201. Tá? A gente tem algumas coisinhas aqui sobre essa request. Vou salvar, tá bom? A gente tem outros os códigos que são os testes no geral. Feito isso, a gente também tem o Monitor Collection. O Monitor Collection, ele é um scheduler, tá? Ele é basicamente um agendador, ele faz o agendamento, tá, de collections. Ele executa automaticamente através de agendamento as collections, tá? Na aba da collections, por exemplo, nessa collection que a gente está, a gente pode vir com o botão direito, Monitor Collection, e aí a gente pode configurar um novo monitor para essa collection. Então a gente tem aqui o collection, testes e post. Você pode colocar o nome que quiser, tag que quiser, o environment, se tiver alguma variável, tá? Por exemplo, as do encontro 2, environment de variáveis globais, arquivos de dados, tá? Como um Excel de CSV ou em JSON. E aqui a gente pode configurar o scheduler, o agendador, tá? Para programar em determinado dia, determinada hora, ele vai fazer esse monitoramento das collections. A gente pode configurar até regiões para enviar um e-mail de feedback sobre o que aconteceu, e a gente consegue criar esse monitor. E a gente vem aqui na aba monitor, a gente consegue executar, tá? Só para verificar o que acontece. Tá? A gente tem os testes, tá? Algumas coisas passaram, outras não. A gente consegue ver o que passou, o que não passou. Então ficou interessante, tá? Aqui tem a região que a gente consegue modificar e ele tem, claro, quando todos os testes passarem, aí ele vai apontar com verdinho. Então o Monitor Collection ele faz isso, ele faz uma verificação, é um monitor
da collection, como o próprio nome diz, onde que a gente vai verificar scheduler, tá? Através de um agendamento de um determinado dia, uma determinada hora, que seja isso um cronograma programado, automaticamente ele vai monitorar e fazer a verificação e execução desses testes que a gente criou em determinadas horas do dia, em determinados dias, conforme foi configurado. É interessante, tá, que a gente tenha isso para verificar automaticamente os testes e fazer execução e monitoramento da collection por cronograma. A gente também consegue dar uma olhadinha um pouco mais a fundo, tá? A gente consegue filtrar pelas requests, a gente consegue filtrar muita coisa. Então, isso aqui é basicamente um report, tá? Um gráfico que a gente consegue fazer, pausar, editar. A gente consegue ver por individuais requests, tem um gráfico. Tá? Como a gente executou de primeira aqui, ele não vai nos mostrar muitos dados, muitos insights interessantes, mas fazendo isso ao longo do tempo, a gente vai ter resultados mais interessantes de insights. Outro componente do Postman que é bem parecido com o Monitor Collection, pelo menos só no nome, é o Mock Collection, que a gente também chama de Mock Server. Mock Server, ou Mock Collection, na verdade a gente cria um ambiente, tá, que permite simular, ou que a gente chama de prototipar, como se fosse um servidor real que vai sustentar a nossa API, os nossos requests que vão fazer a requisição para um determinado dispositivo. Porque a gente utilizando o Postman aqui, com as nossas collections, a gente tem collections comuns, tá? E a gente consegue enviar elas diretamente pelo Postman, então é um ambiente de testes. Eu criei uma nova collection aqui com 3 requests que a gente vai falar em seguida, e essa collection a gente vai criar um mock collection nela para simular um ambiente real de API. Tá? É isso que o mock collection faz, ou mock server. Tá? A primeira request, eu criei uma listagem de posts normais. Então, é do tipo get, o JSON type code. Tá? A segunda request, também, todas elas são gets, tá? Só que aí ela tem um endpoint /posts/1. Ela vai verificar o post 1. Tá? E a terceira também, só que é onde que a gente vai verificar o user ID. Então, ela tem um endpoint /posts, aonde que o user ID vai ter que ser igual a 1. E aqui a gente já entra automático o parâmetro, tá? Isso aqui é automático do Postman. Headers aqui eu não coloquei, tá? É só dessa forma. Então, a gente cria essas 3 requests, eu já criei elas para a gente não ter problema. E em cada uma dessas requests, a gente vai criar examples, que são os exemplos de... aqui, ó, adicionar exemplo. Botando direito na request, adicionar exemplo. O que é um exemplo, tá? Então, vou colocar assim, ó, ex list posts. O exemplo é um ambiente de... como é que eu posso explicar? É um ambiente onde que a gente cria uma request e informa qual que é o HTTP response esperado. Pelo menos o que a gente quer no Buddy, tá? A gente não vai informar headers esperados, mas pelo menos o que a gente vai querer receber do Buddy. É basicamente uma forma de testar se a nossa API está enviando a request e recebendo a response de acordo com exatamente aquilo que a gente deseja, tá? Então vamos lá, primeiro teste é uma request de teste do verbo HTTP REST, o mesmo URL, tá? E no response Buddy esperado, aqui a gente pode colocar o header que a gente espera, os pares chave e valor, o status code esperado e o Buddy esperado. O Buddy é do tipo raw JSON, então a gente vai colar aqui esse primeiro conteúdo, a gente espera que o conteúdo do Buddy em raw JSON seja exatamente esse JSON com esses respectivos pares chave e valor. O status code esperado é o 200 OK. Tá? E nos headers, a gente pode colocar aqui, ó, content type do tipo JSON. Content type JSON. Então, application JSON. Vou salvar e eu posso executar o try aqui para a gente verificar. E, ó, deu certo, tá? Os resultados, não sei se ele aparece aqui nos testes, não. Mas ele está dizendo aqui, ó, que deu tudo certo porque
O JSON é que a gente recebeu esses determinados valores. Claro que aqui, como a API está sendo usada em tempo real por várias pessoas com esse código, vão ter vários duplicados, tá? Mas isso aí não vem ao caso, é só da API específica. E a gente recebeu os content types dos headers, é do tipo JSON, então deu certo, e o body esperado é aquele em JSON que a gente esperava no exemplo. Tá? E a gente vai criar um exemplo para cada uma dessas requests. Então, na segunda request, a gente vem aqui, add example, coloca um EX na frente só para a gente saber, tá, que é o exemplo. Aqui nessa segunda, a gente vai colocar o seguinte, o body de uma linha única, tá? Perdi aqui o meu mouse. Vamos lá, aqui. Pronto. Vou colocar aqui no body esperado, Ctrl S para salvar. O status code esperado é o 200, ok? 200 é o status code, tá? E o ok ali é uma descrição, tá? Mas o status code mesmo é 200. E o header é o content type JSON. Application JSON, no caso. Escrevendo JSON, ele já vai puxar ali os dados corretamente. Ctrl W para fechar. E vamos para a terceira request. Add example. Lá no começo eu coloco um X, só para a gente saber que é um exemplo. Aqui no body da terceira a gente vai colocar esse JSON aqui, que é de algumas linhas. Ctrl S para salvar. O status code de response esperado também é o 200. Ok. O header é content type também do tipo application JSON. Ctrl S para salvar. Eu posso executar aqui inclusive. E aí a gente vai fazer esses testes, tá? Aí, ó, tá dando tudo certo. Perfeito. O segundo, na verdade, eu nem executei. Vamos só executar para a gente ter uma ideia se vai dar certo ou não. E aí a gente executa esses testes, tá? A gente consegue ver em preview aqui, visualizar com o Postman através da IA, da Postbot. Enfim, a gente tem várias funcionalidades aqui previstas pelo Postman. A ideia é a seguinte, que a gente conseguiu criar os examples para cada request e agora a gente vai criar um ambiente de servidor prototipado, que a gente chama de Mook Server ou Mook Collection. Nessa collection, aqui, testes Mook e tudo mais, eu vou com o botão direito, Mook Collection. Tá? E aí a gente vai criar um Mook Server nome, botar aqui, ó, teste Mook JSON placeholder, tá? Qual que é a collection que a gente quer? Então é essa. Qual que é o ambiente de variáveis? É esse aqui. Se é privado ou não, vou deixar ele desmarcado, então vai ser um MOOC público, servidor público, e ele vai nos gerar essa URL. Então essa URL a gente pode copiar e salvar ela num ambiente, vou colocar aqui no Notepad, tá? Só para a gente guardar esse valor que vai ser a nossa URL. Então agora a gente não vai utilizar aquela URL JSON typecode. Agora a gente vai criar o seguinte, a gente vai testar esse MOOC através das requests nessa collection. Então, a gente consegue vir aqui na list posts, ao invés de a gente colocar JSON placeholder typecode, a gente vai colocar essa nossa URL com a URI, ou seja, o endpoint barra posts. Ctrl S para salvar, Ctrl Enter para executar. Agora, a gente está testando a nossa primeira request no nosso ambiente de servidor prototipado. Não é mais aquele teste que a gente fazia no Postman direto. Tá? A segunda request também. Coloca a URL do nosso MOOC Server com a URI barra post barra 1. Ctrl S para salvar, Ctrl Enter para executar. Pronto, também está funcionando. Tá? A terceira e última, onde que a gente verifica o User ID, também tiramos a URL, trocamos pela do nosso servidor, cuja URI é barra posts, da onde que o User ID vai ser 1. Ctrl S para salvar, Ctrl Enter para executar, e a gente também recebeu aí os previews. A gente tem os headers, a gente pode ter cookies, nesse caso não temos. Então a gente faz dessa forma. Se a gente vir aqui em MOOC Servers, tem o nosso MOOC Server criado, as requests executadas nesse servidor, então a gente tem um log, a gente pode clicar em cima, verificar quais foram os headers e os requests enviados e quais foram os headers e os bodies, os headers e os bodies enviados nas requests e os headers e os bodies
das HTTP responses que foram recebidas. Então a gente tem um log aqui. Se não desse certo conforme os nossos exemplos, também ia aparecer aqui. Tá? Ia ter todos esses logs. A gente consegue imprimir, a gente consegue editar, a gente consegue exportar, a gente consegue fazer várias situações através desse nosso servidor da MOOC Server. Tá? Todas essas informações você pode encontrar lá no meu site, cujo link é ubsocial.github.io, e todos esses links pertinentes, se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente eles estarão na descrição do vídeo. Aí a gente aprendeu no encontro de hoje como automatizar os nossos testes através de scripts no Postman, fazer esse monitoramento através do Monitor Collection e também utilizar em cenário real, que a gente inclusive consegue fazer um monitor em cima desse MOOC Collection, que é a prototipagem do servidor para a nossa API REST, o nosso sistema que faz requisições HTTP REST em outros sistemas. Um abraço e até o nosso próximo post.